Essa fabricação invisível não é um erro raro, é a base de todo o seu ver. O cérebro alucina tão perfeitamente, com tanta naturalidade e precisão, que você pode passar a vida inteira sem notar sua existência. Mas um simples teste pode expor o truque para qualquer pessoa. Feche o olho direito, fixe o olhar em um ponto e mova lentamente um objeto pelo canto da sua visão periférica até que, de repente, ele desapareça. Por um breve momento, o objeto deixa de existir. Não some aos poucos, não se apaga, não hesita, ele simplesmente some. E, no entanto, você percebe cor, padrão e espaço absolutamente contínuos, onde há segundos atrás havia algo real. Isso não é uma falha a ser corrigida. A evolução não eliminou o ponto cego, porque é mais simples e eficiente para o cérebro inventar a realidade, montando aquilo que espera encontrar com base em todo o contexto, probabilidade e experiência prévia. O que você vê, então, é uma narrativa feita de fragmentos, um mosaico tão habilidoso que raramente se percebe as costuras. O mundo que existe na sua mente é uma obra de arte dinâmica, montada constantemente por palpites, inferências e expectativas. Quando seus sentidos trazem dados ricos e consistentes, o modelo do cérebro se reforça com a realidade. Quando o input é corrompido ou ausente, a mente preenche as lacunas com suas melhores previsões, projetando cor, forma e movimento como se fossem fielmente fornecidos pelo mundo externo. As ilusões são janelas para esse processo criativo, revelando a mecânica que opera sob a consciência. A ilusão mais simples já abala a confiança. Um tabuleiro de xadrez sombreado engana o cérebro a enxergar quadrados de luminosidade distinta, mesmo quando são idênticos. A mente espera certas leis físicas, tendências e sombras e ajusta a percepção para se encaixar nesse padrão. Quando foca uma máscara branca invertida, o cérebro se recusa a aceitar a concavidade e projeta o rosto para fora. A sensação de movimento após olhar uma cachoeira, o turbilhão passageiro quando você desvia o olhar, não é a realidade, mas o esforço dos neurônios tentando compensar padrões recentes, uma previsão que enlouquece na ausência de dados verdadeiros. Desde as primeiras faíscas da visão na infância, seu cérebro começa a construir uma torre de suposições. Linhas tendem a se conectar, a luz vem de cima, rostos têm proporções certas, o movimento segue padrões. Essas regras são aprendidas com a repetição, armazenadas como modelos, acionadas o tempo todo sem que você perceba. Quando a cena se encaixa no esperado, a percepção é leve, direta. Quando algo viola essas regras, sua mente inventa detalhes plausíveis para preservar a ilusão, ou, se a anomalia for intensa demais, permite uma rachadura, uma estranheza de uma ilusão, o vazio revelado em um teste específico. O mais fascinante é o quão irrestrito esse processo criativo realmente é. Em cada piscar de olhos, no instante em que muda o foco, seu cérebro costura imagens estáticas, borrões periféricos e lampejos descontínuos em um fluxo único de movimento e estabilidade. As cores são interpretadas conforme o entorno, então um quadrado cinza pode parecer azul vivo se o contexto exigir. Você vaga por espaços familiares, reconhecendo rostos, lendo emoções e desviando obstáculos, confiando em detalhes que são, em parte, palpites, moldados pelo hábito, humor, memória e os fragmentos de dados realmente fornecidos pelos olhos. Durante um filme, sua mente transforma imagens estáticas, 24 quadros por segundo, em ação contínua, usando o mesmo arsenal de preenchimento de padrões aplicado à vida real. Em interações cotidianas, quando um objeto ou pessoa está parcialmente bloqueado, sua mente preenche o que está oculto e apresenta uma imagem completa com confiança. Esse fenômeno, chamado de preenchimento perceptivo, é automático e você raramente questiona a integridade do que vê, mesmo quando grandes partes das cenas são reconstruídas apenas por sugestão. A cegueira para mudanças talvez seja o teste mais revelador. Troque objetos, altere cores ou apague elementos de uma sala enquanto alguém desvia o olhar e muitas vezes ele nem percebe. A história interna é tão robusta que manipulações drásticas podem passar despercebidas, deixando a pessoa certa de ter visto aquilo, sem saber que por instantes parte do que percebeu foi pura invenção. O seu mundo, em momentos cruciais, é de fato uma ilusão comprovável. Mesmo assim, essa alucinação criativa é um triunfo de equilíbrio. Na maior parte do tempo, os palpites funcionam. As suposições não só te protegem, elas te dão velocidade para agir, ler sutilezas, sentir alegria, deslumbrar diante de um universo que parece estável e nítido.
Sua sobrevivência depende de o sistema atualizar suas alucinações na medida exata para corrigir surpresas, sem transformar o mundo em uma sucessão confusa de descontinuidades. Quando o inesperado acontece, um ruído, um acidente, uma sombra impossível, só então a alucinação treme e os bastidores do sistema aparecem. Onde acaba a alucinação e começa a realidade? A ciência sugere que talvez você jamais saiba. Toda checagem, qualquer experiência, volta a ser processada pelo mesmo sistema que constrói a alucinação. Não existe, para seres conscientes, um único ponto externo de referência. Em vez disso, você vive suspenso, no meio do caminho, em um modelo que é só seu, um palpite refinado por uma vida de experiências, aprendizado e sorte. Quando experimentar seu ponto cego novamente, não pense só em como o mundo pode desaparecer, mas em como sua mente apaga o apagamento. Como sua certeza de enxergar nunca vacila, mesmo diante do vazio. Perceber não é uma janela passiva, é um cinema interno onde você é diretor, plateia, roteirista e, no fim, alguém que vive sempre entre o palco e a realidade, entre a alucinação e a promessa de algo realmente existente. Perceber isso não deveria causar medo, e sim admiração. Viver é habitar um tecido criado pelos próprios neurônios, uma construção tão rica e convincente que você não apenas confia nela, mas raramente pensa em duvidar de nada. Os sonhos oferecem a prova mais radical, consciência livre da âncora do input físico, girando mundos completos a partir de fragmentos de memória e imaginação, guiada pela mesma maquinaria neural que produz a visão desperta. Alucinações em febre, isolamento sensorial ou doenças neurológicas não são glitches alienígenas. O cérebro simplesmente reaplica seu algoritmo padrão, previsão sem amarras, preenchendo o silêncio ou o caos do sinal pouco confiável. Esses estados aberrantes só destacam mais ainda o quão estável é a consciência normal, onde previsão e correção mantêm você inserido em um universo que parece sólido e real. Mesmo assim, por mais estável que seja, é impossível fugir da verdade. A fronteira entre ilusão e realidade é uma questão de grau. Até mesmo sob sol forte, com olhos abertos, a maioria do que você chama de ver é, no fundo, inferência. As causas mais prováveis de cada lampejo de cor, cada sombra em movimento, cada rosto meio percebido, nada disso é conscientemente processado. Milhares de circuitos neurais rodam em paralelo, prevendo não só o que está ali, mas o que estará a seguir. Você não vê o caos confuso do puro dado sensorial, você vê arranjos que maximizam a utilidade da experiência. O cérebro preditivo é incrivelmente eficiente, só investe energia em detalhes que surpreendem, corrigindo-se apenas quando o mundo cria um erro e exige atenção. A teoria do princípio da energia livre de Carl Friston explica matematicamente esse processo. Seu cérebro não é um receptor passivo de estímulos, mas uma máquina desenhada para minimizar erro de previsão. Ele vive refinando modelos do que deveria vir a seguir, ajustando seu mapa interno para que quase nada o surpreenda na realidade, buscando não a verdade absoluta, mas a experiência de estar orientado, seguro, apto a agir sem hesitar. Quando o modelo erra, quando o mundo reage com surpresa, sua atenção se aguça, o modelo se corrige e a realidade espreita pelas rachaduras. Esse embate entre previsão e correção aparece de forma fascinante em ilusões e síndromes. Um paciente com um membro fantasma sente a mão ausente coçar, ou alguém com negligência espacial ignora metade do mundo e mesmo assim vive e age confiante no realismo da experiência subjetiva. Esses casos não são falhas isoladas, mas revelações. Grande parte da realidade subjetiva está desconectada de fatos físicos, guiada por prioridades e previsões momentâneas. O próprio eu, sentido do corpo, sensação de agência, tudo emerge dessa tempestade, mantida por contínua modelagem interna, ajustada a cada instante em resposta a novos inputs e memórias. Filósofos há séculos enfrentam um abismo entre aparência e essência, entre o mundo percebido e o real. O processamento preditivo traz estes dilemas a um novo auge. Se toda a experiência é colorida por expectativas, como sair da simulação interna e acessar uma verdade bruta? Qual teste existe que não passe pelos mesmos circuitos de alucinação? Sem desespero, ao contrário, esse sistema não é falha, mas triunfo evolutivo. Se o cérebro não inventasse um mundo plausível a partir de dados parciais, nem mesmo a sobrevivência seria possível. A riqueza da experiência é testemunho desse mecanismo genial.
Até criatividade, intuição e invenção dependem da flexibilidade dos modelos, da capacidade de testar novas hipóteses e corrigir crenças velhas à luz do que a realidade sensorial permite. A realidade compartilhada surge não porque cada pessoa vê o mundo como ele é, mas porque nossos cérebros compartilham bases biológicas, cultura e correção mútua suficiente para que nossas alucinações se alinhem. Quando duas pessoas vivem o mesmo evento e o recordam de maneira diferente, o que varia não é só a memória, mas a construção toda que o cérebro produziu naquele momento, apoiada em previsões divergentes e experiência única. Comunicação, aprendizado, debate, no fim das contas, não são apenas trocas de informação, mas maneiras de atualizar modelos internos e aumentar a sobreposição entre universos pessoais. O resultado mais radical do cérebro preditivo não é solidão, mas empatia. Perceber que aquilo que você sente como real é só o melhor palpite corrente. Outros humanos, bichos, talvez até máquinas, vivem simulações próprias, às vezes convergentes, às vezes não. Ouvir, duvidar de suas certezas, observar com abertura, isso expande seus próprios limites e revela mundos dentro de mundos. No fim das contas, você não percebe fato bruto, mas um esboço incrivelmente refinado, revisado sem parar pelo cérebro mais avançado já criado. Sua experiência, andar, ler, sonhar, lembrar e escolher, sempre dança entre probabilidade, certeza e surpresa. Existir é viver suspenso entre percepção e previsão, sempre um passo atrás da verdade, sempre adaptando, sempre maravilhado, pronto para o próximo segundo.